Quando se tratava de tocar blues, não havia nenhum músico tão talentoso quanto Robert Johnson. Seus vocais poderosos e sua habilidade incomparável com o violão eram simplesmente extraordinários. Ele era bom, bom até demais. Pouco após sua morte, aos 27 anos, começaram a circular rumores sobre a origem do talento de Robert. Ele teria feito um pacto com Satanás. Vendeu sua alma para se tornar o maior músico do delta do Mississippi. Ao longo da história, há muitos relatos curiosos sobre pessoas que alcançaram riqueza e talentos inimagináveis sob circunstâncias suspeitas. Se as lendas fossem verdadeiras, o preço disso é uma vida inteira de lealdade e servidão ao diabo. Mas quando se trata de vender sua alma em troca de ganhos terrenos, há muita coisa que você deveria pensar. Eu detestaria que você entrasse em um contrato diabólico mal informado. Então, preparei uma lista útil de prós e contras de vender sua alma para demônios, usando exemplos retirados diretamente da história. Vender sua alma pode trazer repercussões físicas e espirituais severas. Os efeitos colaterais incluem, mas não limitam-se à danação eterna, possível ruína, desgraça, náusea e uma vida inteira sob a defensiva influência das trevas. Logicamente, consulte um responsável legal antes de fazer qualquer tipo de pacto. Esses vídeos no YouTube não podem ser tratados como evidência válida de fenômenos sobrenaturais. Bom, bora lá. Você já quis mais da vida? Sente que está perdendo a riqueza, o poder e o conhecimento que merece? Bom, um pacto com o diabo pode ser o seu bilhete para a felicidade. Pense bem, você está apenas a uma simples assinatura de distância de adquirir uma nova habilidade. Sem horas entediantes de prática, encontrar o parceiro ideal sem passar pelo incômodo da autossuperação. As possibilidades parecem infinitas, mas cuidado. Nada bom vem de graça. Considere a lenda do Dr. Fausto, talvez o exemplo mais famoso de alguém que vendeu sua alma em troca de coisas pessoais. Em uma das versões mais conhecidas do mito, Fausto era apenas um estudioso frustrado com seu trabalho. Sentia que havia mais em seus estudos do que apenas leis, lógica e ciência. É nesse momento que um demônio aparece em seus aposentos, apresentando-lhe como Mefistófeles. Ele vinha observando Fausto e lhe oferece tudo de conhecimento que ele deseja. Mas o preço disso, a sua alma. Sem pesar adequadamente os riscos, Fausto aceita o acordo. Mefistófeles o servirá por 24 anos, mas ao fim desse período, o diabo virá buscar sua alma para toda a eternidade. O demônio Mefistófeles ensina a Fausto tudo o que ele sempre desejou, e ainda mais, incluindo as artes sombrias da magia, alquimia e adivinhação. Logo, Fausto se vê cercado por riquezas inimagináveis e novos poderes maravilhosos, que ele, durante os 24 anos, aproveitou em pura alegria. Inevitavelmente, porém, esses anos escorrem pelos dedos. A história termina com Fausto amargando arrependimento, mas já é tarde demais. O diabo veio cobrar o que lhe é devido. A trágica história de Fausto aparece em peças, livros e filmes e traz um simples aviso: cuidado com os perigos da ambição. Se Fausto tivesse aceitado os frágeis limites do conhecimento humano, talvez tivesse sido mais feliz a longo prazo. Mas, convenhamos, no curto prazo, os benefícios são bem mais tentadores. Pense em todo o bem que você poderia fazer com todo o conhecimento do mundo, ou
em todo o mal. Só para, fazer aquele papel do advogado do diabo. Agora sejamos honestos, uma eternidade no inferno realmente vale a pena? Se levarmos em conta, a arte religiosa não parece exatamente um lugar agradável de se visitar. Tortura demoníaca, caldeirões borbulhantes e até ser mastigado pelo próprio Satanás. Mas não se deixe desanimar por essas obras de arte. Afinal, como esses pintores saberiam como é o inferno? Falando nisso, esse cardzinho aqui de cima vai explicar para vocês um pouquinho, na visão de Dante, como é o inferno. Não é como se tivessem ido lá e, logicamente, não sabemos se realmente foram. A história de Fausto pode até ser fictícia, mas existem casos reais de indivíduos supostamente envolvidos com esses pactos, muitos deles músicos. Niccolo Paganini foi um dos violinistas mais celebrados de seu tempo, um verdadeiro artista, que eles chamavam de virtuose, que era um título dado aos raríssimos que dominavam por completo o seu instrumento. Paganini era o melhor entre os melhores e lotava teatros em toda a Europa. Muitos se perguntavam como ele se tornou tão talentoso. Talvez se, fossem suas mãos anormalmente longas que lhe permitiam tocar 3/8, ou sua tendência de dançar como se fosse um animal pelo palco enquanto tocava. Quando Paganini morreu aos 57 anos, os rumores se espalharam. Ele tinha realmente feito um pacto com demônios. Um espectador em Viena alegou ter visto o próprio diabo na plateia. Outros achavam que ele, Paganini, era o próprio diabo. O escândalo cresceu tanto que os padres se recusaram a enterrá-lo. Levaram cerca de 20 anos até que Paganini conseguisse um local para finalmente ter o seu descanso eterno. Se as histórias forem verdadeiras, Satanás tem um excelente ouvido musical. E assim como na indústria musical atual, ele adora fazer contratos injustos com esses artistas. Basta observar tantos gêneros musicais ao longo da história, como eles foram rotulados como música do diabo. Por exemplo, rock and roll, hip hop, jazz, folk e olha só, até mesmo a valsa. Não sei você, mas o inferno parece ter uma trilha sonora bem interessante. Aliás, se você prestar atenção, talvez consiga ouvir Satanás na música. Existe uma combinação de notas apelidada de diabolos e música, em latim, traduzindo para o nosso português, o diabo na música. É chamada de trítono, uma combinação de 3 tons inteiros adjacentes, e soa mais ou menos assim. O trítono tem um som estranho e inquietante. Não é à toa que foi proibido na música sacra. Com o tempo, esse acorde assustador foi usado para evocar uma imagem do inferno. Olha só, escuta esse trecho da Sinfonia de Dante, lá de Franz Liszt, que é recheada desses trítonos. Essa desconfiança em relação ao trítono persiste até hoje. Aliás, ele era bastante usado no blues do Robert Johnson. Lembra que no comecinho do vídeo nós falamos dele? Seus sons demoníacos provavelmente alimentaram a suspeita de que ele havia feito pacto com o diabo. Para quem deseja conhecimento, riqueza e poder a qualquer custo, vender a sua alma parece uma pechincha. Mas se a gente parar para pensar, e o diabo? O que ele ganha com tudo isso? Por que ele estaria tão interessado em colecionar almas humanas? Em muitas tradições cristãs, Satanás é descrito como rival de Deus. Uma disputa sobre quem comanda mais almas e quem tem mais influência nos destinos do mundo. Durante boa parte da história, acreditava-se que Satanás e seus representantes demoníacos vagavam aqui na Terra em busca dos espíritos fracos.
Às vezes, esses medos, religiosos desencadeavam verdadeiros pânicos morais em massa. Como nós tivemos os julgamentos das bruxas na Europa moderna e também aqui nas Américas. Pessoas comuns, em sua maioria mulheres, eram acusadas de fazerem pactos secretos com o diabo e usar seus poderes para curar secas, pragas e desgraças em geral. Dizia-se que elas se reuniam à noite para realizar os sabbats, que eram rituais sombrios nos quais o diabo era invocado. Existem muitos livros de feitiçaria dessa época, como A Chave Menor de Salomão, uma coletânea de demônios com instruções de como invocá-los em sua casa. Você escolhia um demônio que pudesse te ajudar em um determinado problema, desenhava seu sigilo com giz e negociava um preço justo. Para combater a suposta ascensão da bruxaria, surgiram os caçadores de bruxas, agentes da igreja que saíam por aí acusando pessoas de feitiçaria. Mas provar que aquela pessoa, por exemplo, uma leiteira da vila, era seguidora secreta de Satanás, nunca foi uma tarefa fácil. Então, valia qualquer tipo de prova. Confissões forçadas, tortura e até marcas de nascença que eram consideradas suspeitas. Se achassem o que procuravam, o destino era o mesmo: ser queimada viva nas fogueiras. A caça às bruxas eliminaram cerca de 60 mil pessoas inocentes e às vezes até padres eram envolvidos. Como o francês Urbain Grandier, acusado de causar possessões demoníacas em um convento. Um grupo de freiras alegou que ele havia enfeitiçado o local. Durante o julgamento surgiu uma prova curiosa: um suposto contrato com o diabo escrito em latim cifrado. O documento dizia que Grandier trocara sua alma por dinheiro, poder e mulheres. O padre foi queimado na fogueira. Mais tarde, muitos passaram a suspeitar que tudo havia sido uma armação dos seus inimigos da igreja. E, logicamente, o meu conselho é o seguinte: se você for fazer um pacto com o diabo, cuide para que seus novos poderes não levantem nenhum tipo de suspeitas. É difícil aproveitar sua vida se a Inquisição bater à sua porta. Se por acaso você assinar um contrato satânico ou tiver uma marca de nascença diabólica, é melhor que isso fique bem escondido. Como vimos, o mito de fazer pacto com o diabo aparece em muitas culturas e histórias. Mas da onde veio essa ideia? Uma das histórias mais antigas envolve um livro da Idade Média, ironicamente uma cópia da Bíblia, chamado o Codex Gigas, que significa literalmente livro gigante. E ele é o maior manuscrito medieval que existe. Na página 290 há uma ilustração assustadora de um diabo agachado, com garras afiadas e uma língua bifurcada. Essa imagem inspirou muitas histórias criativas sobre sua origem. Dizem que foi criada por um monge desesperado. Ele havia quebrado seus votos monásticos e seria enterrado vivo como punição. Em seu último esforço para salvar a própria vida, prometeu escrever toda a Bíblia em uma única noite. O que ele produziu foi o Codex Gigas, um livro tão enorme e detalhado que estima-se que deveria ser escrito em 20 anos. Segundo a lenda, ele pediu ajuda ao diabo naquela noite e desenhou o retrato como forma de agradecimento. A moral da história, pelo menos que eu acho, é a seguinte: se você precisa de ajuda para terminar um trabalho, ligue para ele. Esses mitos se inspiram no Novo Testamento cristão, especialmente na história de Jesus Cristo no deserto. No relato bíblico, Satanás aparece para tentar Jesus a segui-lo. Essa tentação de Cristo é a base da ideia de fazer um pacto com o demônio. Satanás é retratado como um tentador que promete riquezas terrenas em troca de lealdade eterna. Mas será que isso é pedir demais? Para os cristãos, Jesus é o exemplo de como resistir, simplesmente dizendo não,
mesmo que não seja tão divertido. A ideia de vender a alma ao diabo já foi usada de várias formas ao longo da história, para alertar contra a ganância e a ambição, para explicar talentos extraordinários ou até para perseguir indivíduos ou grupos inteiros. É um truque mitológico complexo, cheio de significados e tradições. Se essas coisas realmente existem ou não, isso é uma crença pessoal. Mas caso isso aconteça com você, aqui estão os prós e contras de fazer um pacto com Satanás. Vamos começar pelos prós. Conseguir uma promoção no trabalho, aprender um novo instrumento musical, criar uma fonte de renda criativa, terminar um projeto no prazo, encontrar o amor da sua vida, entre outros. Agora vamos para os contras. A danação eterna, vida de servidão ao Senhor das Trevas, burocracia demoníaca e o risco de ser queimado vivo. Essas são algumas coisas para considerar antes de fechar o seu contrato. Talvez aprender a estar satisfeito com o que você já tem na vida seja o suficiente. Afinal, talvez riqueza, status e ambição estejam supervalorizados, especialmente quando demônios estão envolvidos. Eu deixo, logicamente, você seguir o que é melhor. Bom, entre eu e o Mauro que sumiu, nós já sabemos o que nós escolheríamos. E logicamente, obrigado por ficar até o final. Curta esse vídeo e nunca se esqueçam. Siga Conexões.